Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Gostaria de ler com vocês hoje um texto que está em Atos, capítulo 11, do versículo 27 até o versículo 30. O texto diz assim: Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Ora, gostaria de compartilhar com vocês hoje, meditar a respeito da crise e oportunidade. Geralmente, essa expressão ela é utilizada no meio empresarial como aproveitar as oportunidades no meio da crise. Mas gostaria de refletir nesse momento quais oportunidades poderíamos aproveitar nesse momento em crise, por meio da igreja, nós como cristãos. Ora, esse texto que acabamos de ler é muito interessante porque nós estamos falando aqui da igreja em Antioquia. Essa igreja nós não temos muitas informações dela porque não temos na Bíblia uma carta escrita à igreja em Antioquia. Mas essa é uma igreja que ela foi formada pelos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, tinham saído de Jerusalém sob perseguição após a morte de Estevão. Ali saíram judeus, tanto os judeus que eram nascidos, naturais de Jerusalém, e outros que eram de fala grega, judeus helenistas, provavelmente tinham nascido fora de Jerusalém e estavam morando em Jerusalém. Mas quando houve a morte de Estevão, esses judeus cristãos, eles fugiram. Foram para vários lugares, dentre eles foram para Antioquia. Antioquia acaba se formando uma igreja também. E essas notícias chegam a Jerusalém, e Jerusalém envia Barnabé para Antioquia. Ora, esse período até a igreja em Antioquia se formar e a igreja a Jerusalém ficar sabendo e enviar Barnabé para Antioquia, dá em torno de entre 13 e 15 anos. É possível ver isso na carta aos Gálatas. Pois bem, a igreja em Antioquia ficou estruturada. Barnabé chega ali e percebe que há vários judeus, há vários gregos também na igreja, uma cidade bem maior que Jerusalém, uma metrópole de 500 mil habitantes. E Barnabé procura Paulo para ajudá-lo na liderança, para ensinar aos gregos quem era Jesus Cristo. E o que ocorre nessa igreja é que de Jerusalém, chegam profetas, que era comum na época, grupos de profetas, chegam profetas falando que em Jerusalém iria surgir uma fome. Não sabemos, a história diz que nessa época, no Império Romano, havia períodos de secas em várias regiões do Império Romano. Não sabemos se foi realmente uma seca ali, mas iria surgir uma fome na cidade em Jerusalém. E a postura da igreja em Antioquia, é interessante que muitas pessoas da igreja em Antioquia não conheciam as pessoas da igreja em Jerusalém. A postura é que essa igreja em Antioquia, ela se organiza e envia ajuda para a igreja em Jerusalém. Ou seja, ali é demonstrado o amor de Deus. Ali é demonstrada a conversão dos antioquenos, que realmente eles tinham se convertido. Então, nesse momento de crise, é um momento que nós podemos demonstrar
demonstrar o amor de Deus. E graças a Deus, a nossa igreja Batista em Pinheiros, ela tem feito isso. Os irmãos têm notado aí como as cestas básicas têm chegado e como o pastor Celso ali tem distribuído, ele, não sei mais quem está com ele ali ajudando, mas distribuído para as pessoas que chegam ali, um vai falando para o outro e vão procurar essas cestas básicas. Por quê? Porque estamos num momento difícil. É interessante também que nesse momento nós podemos mostrar o amor de Cristo. Vimos na semana passada que uma pessoa estava precisando de algo, inclusive parece que era de outra igreja, e a nossa igreja ajudou, sem considerar de qual igreja que era, independente de ser de uma igreja ou não. Então, nesse momento de crise, é um momento que nós, como cristãos, podemos demonstrar o amor de Cristo. Aquilo que Jesus começou. Quando Jesus esteve aqui na terra, no seu ministério, ele curava, multiplicava o pão, ensinava, nunca cobrou nada, apenas demonstrava o amor. Assim que ele demonstrou o amor de Deus também, além da sua morte por nós. Como igreja, como corpo de Cristo, nós devemos continuar aquilo que Jesus começou. Que Deus nos abençoe, que possamos contribuir para que sejamos instrumentos nas mãos de Deus, demonstrando o amor de Deus para aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que Deus abençoe a todos. Aos céus, louve Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, sempre a ti eu graças dou. Da escuridão tua luz